Na verdade, eu queria voltar então ao assunto para a cronologia do Titan, né? Eu acho que é Tá. importante para a gente falar do histórico de problemas que nós tivemos com o Titan, né? Eu acredito que, assim, desde o começo em que o Titan começou a operar, houve é, essas críticas ao funcionamento dele, né? Nós temos agora, né, ficou público, mas nós temos uma carta aí de vários especialistas marítimos em que eles falam que o Titan era experimental ainda, poderia haver consequências sérias, não só para a indústria, mas para quem navegava nele, né? É uma coisa que Um até desses parece um sinal de código Morse avisando que tem icebergs à frente, né? que eu não entendi. É uma coisa que lembra na história, né? Os navios vizinhos avisando o código Morse de que tinha um iceberg à Exatamente. frente. E aquilo foi É ignorado. uma tragédia que se encaminha, que você vê ao longe, né? E que poderia ter sido feito algo para mudar e A não se tragédia não se fez. anunciada. Uma dessas pessoas que assinou a carta, inclusive, trabalhava na Ocean Gate. Ele chamava David Lockridge. Ele era o diretor de operações marítimas. E ele, inclusive, fez um relatório na época que o Titan ainda não tinha sido colocado, né, no fundo do oceano. Foi mais ou menos em 2018. Ele falava que o Titan ele só tinha segurança para navegar, para afundar, né, para mergulhar até 1.300 metros. E como a gente sabe, o Titanic está a quase 4.000 metros de É profundidade. a Então, janela. Na verdade, o corpo até aguentaria, mas a janela, o Najolet falou, essa janela é muito grande. eu O acho que vidro assim, não ele resiste conseguiria nesse afundar com tamanho. segurança até o Titanic, mas com o tempo iria ter cada vez mais pressão, até que uma hora iria ceder, Água né? Essa mole em pressão pedra seria dura. Tanto baixo tem que fura. Chama até que fadiga, implode. fadiga do material, né? Tem uma foto que saiu essa semana, olha, o quanto ela é sombria, e é justamente a Nossa, janela. eu vi essa foto arrepiado. A mesma janela. É porque Só a que essa NASA, não a é Boeing, da eles. viagem, tá, gente? Essa foi uma viagem anterior do Sim, sim. Stockton Rush a bordo. Isso foi durante os testes Nas Bahamas. das Bahamas. É. Porque assim, o corpo do submersível é de fibra de carbono, só que aí teve críticas de que seria muito fino, mas enfim, foi desenvolvido junto com a NASA, junto com a Boeing e tal. Mas a janela, ela era certificada só para 1.300 metros. E as janelas são o ponto fraco desse projeto, por isso que elas são tão pequenas. E o Najolet tinha esse medo, esse receio dessa janela tão grande, né? E ninguém sabe ainda, porque a gente nunca não viu imagens do que aconteceu, mas pode ter sido ela a causa do problema. Eu queria só acrescentar desse assunto ainda dos receios da segurança do Titan, né, que o David Lockridge, que fez esse apontamento lá em 2018, ele foi demitido pela Ocean Gate. Ou Sim, seja, rolou a um gente processo, né? parece até os operadores de telégrafo do Titanic pedindo para o Califórnia que avisava, era outro navio que estava avisando de gelo para ele calar a boca. Então, a gente cala a boca de quem está avisando e depois sofre as consequências, infelizmente. Porque, assim, essa questão do PlayStation, lá, o controle de PlayStation, isso até pelo advogado do diabo, todo mundo falou muito do controle que isso é amador e tal, mas existem algumas máquinas que usam controles também. Uma delas é, por exemplo, como é que fala? Os drones de guerra, sabe? Eles usam o controle de Xbox. Então, assim, não é tão incomum assim usar o controle de PlayStation. O problema é que não é só o controle de PlayStation que parece amador. Tem os canos de construção que são É que tudo enferrujados. parece amador, né? Comprou um item lá em cima, parece uma lâmpada de loja de acampamento. Ele Você disse vê isso. ali É, é. uns papeizinhos colados ali, dizendo up and down, para cima e para baixo. Tudo ali parece amador, não é só o controle, né? Então, o conjunto da obra ali parece que tá tudo. Ele fala que algumas coisas podem falhar. Como assim algumas coisas podem falhar? Não entendi isso. O próprio repórter, o David E qual Pope, é o falou que backup, né? não tem backup, Não né? tem. São 18
parafusos em volta da tampa. Porque eles só colocam 17. O 18º eles não colocam. Por quê? Ele não teve essa resposta. Então, assim, parece muito amador, muito improvisado mesmo. Apesar do próprio CEO, o falecido Dr. Rush, se discordar disso. Para mim, que sou leigo, mas estou vendo toda essa informação, né? Parece muito amador, parece muito improvisado, sim. Muita pressa, né? É curioso notar também uma coisa, os submarinos dos institutos oceanográficos, todos, não importa qual, eles sempre têm um modo de você abrir a tampa, a escotilha de entrada de dentro para fora. Sempre Esse tem. não tinha. O Nautil tem, os Mirs tinham, o Alvin tinha, todos eles têm, menos esse submersível. Aí o pessoal falou de religião, eu achei engraçado que, assim, 111 anos depois, aconteceu a mesma coisa no mesmo lugar. De repente você tem uma comoção ali de gente tentando resgatar pessoas. Um acidente causado por negligência, não foi por falta de aviso, teve aviso de sobra. E aí cada um acredita no que quiser, mas de fato a história se repetiu e pelos mesmos motivos, né? Pra falar em história, a gente pode falar um pouco. Dizer, né? Oi? Na verdade, a história se repetiu mesmo, porque a gente pode fazer esse paralelo com o Titanic, porque existiam muitas preocupações com segurança também, não só na época, um pouco depois, assim, depois que o Titanic afundou, que são regras que foram revistas, né? Por exemplo, as regras do Board of Trade, que era o órgão britânico que regulava diversos mecanismos de segurança de qualquer tipo de meio de locomoção marítimo, ele dizia que o navio do tamanho do Titanic tinha que ter 16 botes salva-vidas. Por causa do tamanho, não levava em consideração o tanto de gente que entrava dentro do navio. E isso é interessante porque naquela época os botes salva-vidas eles eram considerados não um meio de salvamento. Eles eram vistos como uma balsa, talvez, que você pudesse levar os passageiros do ponto A ao ponto B. Por exemplo, um navio que viesse ajudar. Então, assim, eles não viam assim que era preciso ter botes para todos, né? É lógico que depois do Titanic isso mudou. E também, assim... Isso é uma coisa que pouca gente sabe. Hoje a gente olha e fala, como pode? Que coisa absurda. Era óbvio. Mas assim, tinha até uma instrução de, num campo de gelo, acelerar. Assim, algo impensável, né? Não faz o menor sentido, mas aprendemos com os erros, ou não aprendemos, mas né? Na época era normal. Nenhum tripulante, nenhum capitão de navio parava por causa de um banco de gelo. Ele só parava se a passagem estivesse totalmente bloqueada, entendeu? Então não existe essa vilanização do Capitão Smith de que ele estava sendo imprudente. É lógico que a posteriori era isso que realmente estava fazendo. Era uma imprudência, mas na época todos os capitães faziam isso. Então é importante a gente analisar o que era feito na época e o que mudou quando o Titanic afundou. Aí depois que ele afundou, que existia essa preocupação de que não se podia acelerar no campo de gelo, porque o que acontece? Você colide e o seu navio, no mínimo, se acidenta. A menos que você tenha um navio quebra-gelo, né? Isso é uma coisa importante também. Depois que o Titanic afundou, foi criada a Patrulha Internacional de Gelo, que ela era justamente um conjunto de embarcações que avisavam os navios que existia um campo de gelo aqui, um iceberg ali, para evitar de haver essa surpresa que o Titanic, infelizmente, teve, apesar de ser avisado, né? Mas a patrulha é um meio a mais, e ela existe até hoje, inclusive, né? É um meio a mais de proteger as embarcações e proteger as vidas, né? Mais importante que as embarcações. Exato, mais do que o material, né? Uma coisa que o James Cameron falou naquela vez que eu assisti ele ao vivo, né, abrindo o filme, o quão inadmissível é que certas coisas aconteçam hoje em dia, como Costa Concórdia, como o Titã, né, por exemplo.
quando você Titã, então sabe estamos abrasileirando o Titan. que tem problemas e negligencia. Ele falou do Costa Concórdia, porque na época o que você tinha? O Vigia, numa noite escura, que tem vários fenômenos meteorológicos que podem ofuscar a visão. Mas hoje em dia você tem radar, sonar, GPS. O Costa Concórdia afundou no Mediterrâneo, que é navegado há milênios. Todo mundo sabe onde cada pedra está ali. Então é uma barbeiragem sem tamanho. E no caso do Titan, agora a gente sabe a quantidade de alertas que eles tinham. O próprio Najalé sabia que aquela janela não estava certificada para aquela profundidade. E o problema não é a profundidade. O James Cameron, quando ele foi nas Fossas Marianas, as Fossas Marianas, gente, só para explicar... O ponto mais profundo da Terra. É o ponto mais profundo da Terra e é 3 vezes mais profundo do que o Titanic. São 11 mil e cacetada. É muito mais fundo. A pressão é muito maior. O James Cameron desenvolveu, porque depois do filme ele tá nadando no dinheiro, né, há muito tempo. Ele desenvolveu o submersível. E ele falou, ele passou 3 anos só no computador testando, simulando e pensando em que material e como mudar o projeto e tal. Porque é muito perigoso. Só depois de 3 anos no projeto que eles começaram a construir e foram para a fase de testes. A gente sabe que a Ocean Gate foi feita em tempo recorde, né? Então, assim, até porque a pressa, né? Como é que é a história, Vila? A Ocean Gate fez o submersível Titan em tempo recorde, especialmente ok. por questão, assim, comercial, que a gente já sabe, mas tem uma questão assim que é muito aberta. Por quê? Primeira questão de que falavam que o Titanic ia sumir muito rápido. A gente já abordou isso aqui. A segunda... Eu tenho minhas dúvidas se não foram eles que plantaram isso na mídia. Né? Então, mas tinha essa questão que foi plantada. Se foi eles ou não, não sabemos, mas não que foi plantada foi. Segundo ponto, desde a última expedição do NOAA ao Titanic, acho que isso foi em 2010, com os Mirs, fazia mais de uma década que o ser humano não via mais o Titanic. Que toda a imagem que a gente tinha do navio era até o ano de 2010. 2010 para frente, até recentemente... Tem um vácuo, né? Era um vácuo de uma década, não é pouca coisa. Então, levantou-se muitos questionamentos da comunidade dos entusiastas do Titanic ou de quem estuda biologia marinha, de como estava a degradação do Titanic nessa uma década que se passou. Então, começou novamente uma corrida em torno dessas duas questões. Primeiro, degradação do Titanic. E segundo, 10 anos que a gente não vê ele. Então, a gente precisa... Sobre a degradação, tem muitas dúvidas, tem algumas coisas. Por que não sobraram ossos das pessoas? Porque a concentração de algum derivado de cálcio, carbonato de cálcio, em grandes profundezas, dissolve os ossos em mais ou menos 5 anos. Tá? Por isso que você chega lá, não tem osso de baleia, osso de peixe, eles se dissolvem, tá? Exatamente. A outra questão é que existe uma bactéria que tem o nome Titanicae no fundo, porque ela só existe... Como é o nome? Alomonas Titanicae. Ela só existe no Titanic. E ela come ferro, come o aço do Titanic. Então, assim... As pessoas imaginavam que, como já se sabia que nas fossas marítimas era mais frio, tinha menos correnteza, tinha menos vida, não tem luz solar. Então acreditava-se que o Titanic estava congelado no tempo lá embaixo. E foi uma coisa chocante quando eles descobriram o quão corroído ele estava. Porque tem navios de madeira da época da Magna Grécia, 3.000 anos atrás, que estão preservados, porque estão no fundo. Acontece que no Titanic tem uma bactéria que come ferro. Tá? Então tem uma série de variáveis. Criou uma colônia, né, dessas uma colônia própria. Ali, e elas estão morando ali até o Titanic acabar. Elas vão comer ele inteiro. Por isso que é muito estranho, né? Tem peixes que moram ao redor dos vulcões submarinos. Tem bactérias que se alimentam de ferro. Então, assim, a vida ela tem formas que a gente nem imagina. E que a gente acha que é incompatível com a vida, na verdade, eles se alimentam do ferro, por exemplo. A vida encontra o meio, como dizia
Malcolm de Jurassic Park. Eu estava dizendo com relação, estamos falando da corrida de chegar ao Titanic agora em pleno século XXI, que a gente dizia, que a própria Ocean Gate ela correu com o projeto dela também, justamente porque existia um outro explorador, que é o Victor Vescovo, mas o Victor Vescovo, ele foi até o Titanic, ele tinha um desafio, salvo engano, os amigos podem me corrigir, que era chegar aos pontos mais profundos da Terra. Era quase como se ele tivesse se imposto um desafio. Era um cara rico, um cara de exploração, mas ele tipo tinha... James Cameron, né? Exatamente. E ele tinha esse submersível, que foi, salvo engano, construído por uma empresa norte-americana, com o mesmo conceito esférico, né, esfera, mas ele era bem esquisito, né, mas ainda assim, um submersível voltado para pesquisa de profundezas abissais, nada turístico, e ele, com todo esse aparato, conseguiu chegar ao Titanic nessa corrida de uma década para visitar ele, antes da Ocean Gate. Né? Inclusive, isso virou um documentário no National Geographic, né? O Back to Titanic. Inclusive, um entusiasta do Titanic, um especialista, o Parks Stevenson, acompanhou o Vescovo nessa expedição e algumas poucas coisas eles conseguiram pesquisando, como, por exemplo, as suítes do Guggenheim, que estavam no emaranhado do navio que se desprendeu do resto, tipo como se fosse um terceiro pedaço quebrado do Titanic. Enfim, algumas poucas coisas de conteúdo mesmo científico coletadas nessa expedição, mas ainda assim ela foi antes da Ocean Gate e eles meio que venceram essa corrida para chegar ao Titanic antes. Mas não houve assim uma captura de imagem, tipo, sabe aquela imagem que enche os olhos, os destroços, né, qualidade elevada, não foi uma coisa assim absurdamente bonita. Era sempre uma imagem mais distante, mais borrada do navio, mas eles registraram. Aí depois veio a Ocean Gate, que inaugurou essa nova era de explorações e veio com imagens mais impactantes, mais apelativas para o público também, né? Então... Ah, sim, tem uma das propagandas deles, as primeiras imagens em 8K. Exatamente. Até o meu celular filma em 8K, é só você colocar na janela e filma em 8K. Não é um grande feito, né? Se você não faz isso de uma forma profissional e científica, são imagens em 8K amadoras, só são grandes, né? Tem uma pessoa que eu não tô achando comentário, não tô achando o nome, mas eu passei por ele aqui. Quando a gente falou, foi a primeira vez que teve um acidente fatal em exploração de profundezas. Submarina, sim, abissal, A pessoa falou assim, espero que seja a primeira e a última. Assim, a gente espera, mas vai saber se daqui a 100 anos não tem alguém querendo mídia, que vai repetir a história, negligenciar a segurança. O CEO, o Stockton Rush, ele falou que a segurança era um desperdício. Em excesso é um desperdício. Que ela trava o avanço. Sim, se você sai feito uma besta desenfreada, você chega na frente dos outros, mas a que custo? Né? Por isso que existe tanto protocolo de segurança. É como queda de avião. Não interessa de que companhia, de onde. É uma comunidade internacional que tenta descobrir qual foi a cadeia de eventos, porque dificilmente um avião cai por um problema, assim, mas uma sequência, para que isso nunca mais aconteça. Inclusive o Titanic, foi por causa do Titanic que os barcos, os navios foram obrigados a ter botes salva-vidas para todas as pessoas. Para todos, né? Então, assim... O André Flávio está perguntando. Pode concluir, então. Não, pode falar. É isso, tipo, muitas das leis e das regras existem porque já aconteceu tragédia antes por causa daquilo. A segurança não está ali à toa. Infelizmente alguém tem que morrer, né, para mudar alguma coisa. A Big Piece tem 20 toneladas. O Titan tem 10 toneladas. São por isso dois que o pessoal Titans. E assim, Nossa, foi uma operação super difícil. Aí o pessoal tava falando, se acharem nas últimas 12 horas do suposto oxigênio que teria. Eu falei, gente, mesmo que eles tenham boiado, eles não têm como abrir de dentro. Que já é um absurdo, né? Como é que você não tem como uma saída de emergência daquilo? E outra, se tá no fundo, mas não implodiu, as pessoas estão lá, até conseguir montar uma operação de resgate para levantar 10 toneladas do fundo do mar. Então, assim,
que eles falaram lá no vídeo de propaganda, que é super seguro, não era super seguro. Não tinha backup, não tinha plano de resgate. Assim, uma pergunta que eu me faço é, teoricamente, você só desce lá se tiver autorização da RMS Titanic Incorporated. Eles concederam essa licença? Você sabe, Vila? Olha, até onde eu sei, pela presença do Narjolé lá, porque o Narjolé ele não era funcionário da Ocean Gate, ele era funcionário da RMS Titanic Incorporated. Se ele é um representante da RMS Titanic Incorporated, então eu acredito que o aval era absolutamente... Ou seja, vai sobrar para todo mundo, né? Porque agora vai ter inquérito. Quem que autorizou? Que tipo de certificação vocês exigiram? Né? Isso, assim, eu acho que vai dar muito pano pra manga ainda pra frente. Eles falaram que o Titan não era certificado por nenhum órgão, né, independente. E tava em contrato isso. Mas tem a credibilidade da NASA, da Boeing. Eles botaram o logo deles, né? Eles exibiam o logo das empresas. Então, assim, isso é botar a cara a tapa. Isso é parceria comercial. Exatamente. Você tem um desconto no projeto por fazer a propaganda do negócio. Então, assim, a causa dessa tragédia é comércio. Mídia, comércio, dinheiro. Eles passaram por cima de tudo que... Oi? E disfarçado, de certa forma, de finalidade científica. Sim, você bota um turista endinheirado falando que ele é um especialista. Aí a mulher fala, nunca entrei no submarino. Então, especialista em quê, né? Em ganhar dinheiro, talvez.